Meus queridos, vamos deixar as nossas Bíblias abertas. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema tão instigante, porque hoje nós estamos às voltas com algumas ideias que são apresentadas para o povo de Deus, e muitos, infelizmente, estão crendo e estão acreditando em algumas coisas que têm sido pregadas, e, infelizmente, o povo de Deus tem sido destruído porque ele tem faltado conhecimento. E é muito importante que nós sempre, em todas as circunstâncias, nós procuremos saber o que a Bíblia ensina acerca desse ou daquele assunto. Querido, não vá aceitando tudo que te falam, tudo que te ensinam, sem pesquisar, sem estudar, sem ter no coração um desejo sincero de entender se isso é ou não é verdade. E uma das coisas que é ensinado hoje para as pessoas, e isso tem sido ensinado veementemente, principalmente nos cultos evangélicos, isso tem sido ensinado veementemente para as pessoas, que nós, enquanto servos de Deus, e a partir do momento que nós nos tornamos servos de Deus e passamos a servir o Senhor e passamos a ser fiéis a Deus, nós temos o direito de exigir as bênçãos de Deus. Isso é ensinado por aí. E você tem o direito de declarar e determinar e fazer isso ou aquilo, exigindo que Deus abençoe você, porque afinal de contas você é filho dele, e você pode sim pedir o que você quiser ao Senhor, que ele tem a obrigação de te abençoar, porque você tem sido fiel. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi um certo líder religioso ensinar isso para os seus fiéis. Mas quando nós vamos para a Bíblia, e quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos a palavra de Deus, nós começamos a descobrir que as coisas não são bem assim. Nós percebemos que essa teologia que é ensinada, ela não condiz com a verdadeira teologia bíblica. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o texto que eu quero usar hoje como base é esse, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Mas você não vai entender esse texto se você não retroceder alguns anos e fazer um escaneamento da vida desse homem chamado Paulo. O apóstolo Paulo, até então Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome romano. Saulo nasceu numa cidade chamada Tarso, na Cilícia, uma cidade muito proeminente, uma cidade muito importante para o Império Romano. Ele viveu nessa cidade até a sua adolescência, quando ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele começa a estudar aos pés de um rabino muito famoso, chamado Gamaliel. Quando um menino judeu completava 12 anos, acontecia o Bar Mitzvah, que é a entrega. O menino agora se torna um servo da lei, um servo da Torá. E ele é educado em toda a lei por um rabino. O rabino assume a responsabilidade de formar aquele menino na Torá, preparando-o para ser um judeu fervoroso na lei. E foi isso que aconteceu com Saulo. Ele foi crescendo, ele foi aprendendo os princípios da lei, foi tomando conhecimento da lei de Deus, e foi surgindo dentro dele um amor extremista pela lei de Deus, a ponto dele se tornar até mesmo um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus constituíam-se um grupo religioso responsável por fazer com que a lei fosse cumprida. O objetivo, a missão, dos fariseus era cuidar
para que a lei de Deus pudesse ser cumprida. E eles não mediam esforços para isso. Então Paulo, ele se torna um fariseu, e o objetivo dele é cuidar, é zelar dessa lei com todo o seu coração. Concomitantemente, ou seja, paralelamente ao crescimento desse fervor religioso de Paulo, o cristianismo surge. A igreja de Jesus começa a dar os seus primeiros passos, começa a se fortalecer. Na primeira pregação evangélica feita por Pedro, 3.000 almas se convertem, e essas 3.000 almas começam a compor a igreja, que depois pula para 5.000, e depois pula para um número que não mais se podia contar. A igreja começa a tomar proporções gigantescas, e o judaísmo começa a se preocupar com o cristianismo, e o seu grande expoente, Saulo, ele começa a perceber que o cristianismo poderia oferecer um perigo real para o judaísmo. O que Paulo faz? Que então era Saulo. Ele começa a perseguir os cristãos. Ele quer acabar com essa seita. Ele quer acabar com os cristãos. Veja só, há alguns textos aqui que eu quero mostrar para você. Eu vou falando e vou expondo os textos para você. Primeiro tem esse texto, que é o texto que está em Atos capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Era isso que Saulo fazia. Onde quer que Saulo encontrasse um cristão, ele levava para a prisão, ele mandava prender. Quando Estevão estava para ser martirizado, quem é que estava lá consentindo na morte de Estevão? A palavra vai dizer que havia ali entre eles esse jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão. Saulo, ele estava imbuído dessa missão de acabar com o cristianismo. Tomado por um zelo extremista, ele vai até os sacerdotes e pede aos sacerdotes permissão para ir até Damasco, e lá em Damasco, ele iria prender mais cristãos e levá-los para Jerusalém. É isso que ele vai fazer. Quando ele está indo para Damasco com essas cartas, com essas autorizações, acontece algo inimaginável. Ele vê um resplendor de luz do céu, e ele, tomado por aquela luz, ele cai cego, e ele ouve uma voz. E a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então, rendido, já capturado pela graça de Deus, ele diz assim: quem é, Senhor? E aí aquela voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele então é levado a uma rua em Damasco, chamada Rua Direita, e ele fica aguardando o que vai acontecer em seguida. Nesse momento, Jesus conversa com um discípulo chamado Ananias, que morava em Damasco, e ele fala para Ananias: Ananias, vá até a Rua Direita, procure por um tal de Saulo, porque ele está orando. Ananias, então, sabendo quem era Saulo, ele diz assim: Senhor, mas este é aquele que vem perseguindo os teus santos, ele vem destruindo a tua igreja. E Jesus responde o seguinte para Ananias, veja só, Jesus diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pronto. Aquele Saulo perseguidor, aquele Saulo que odiava a igreja, aquele Saulo que queria acabar com o cristianismo, simplesmente não existe mais. O que tinha ali era um homem totalmente rendido, totalmente capturado pela graça de Deus, que agora se tornaria no maior cristão que já pôs os pés nessa terra. E Saulo começou a se aplicar
a defender o cristianismo. Ou seja, aquele povo que ele perseguia, agora se tornou o seu povo. E aqueles que ele defendia se voltaram contra ele, porque ele começou a confundir esses homens. Veja só o que está aqui em Atos 9, 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Esse homem começa a ser transformado, modificado. Houve uma ocasião em que eles juraram não comer nada, enquanto eles não matassem o apóstolo Paulo. Aquele que perseguia, agora começa a ser perseguido. Jesus entra naquele coração e começa a mudá-lo totalmente, de dentro para fora. Saulo começa a passar por uma transformação radical. E esse homem, agora chamado por Cristo, esse homem começa a perceber que a missão dele não é uma missão como a dos demais apóstolos. A missão de Saulo é pregar o evangelho para o mundo gentílico, para o mundo não judeu. Ele começa a pregar o evangelho fora do arraial de Israel. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Ele é chamado apóstolo dos gentios. Ele vai pegar o cristianismo, que até então estava circunscrito dentro do arraial judaico, e vai levar o cristianismo para o mundo todo conhecido. Saulo empreendeu 3 viagens missionárias, e nessas viagens missionárias, ele foi plantando igrejas em praticamente todo o Império Romano. Ele plantou igrejas na Macedônia, ele plantou igrejas na Ásia Menor. Ele começa a fazer com que o cristianismo crescesse. Nós estamos aqui hoje, louvando e glorificando o Senhor, por causa de Paulo. Porque Paulo pregou o evangelho na Europa. Esse evangelho chegou nos países anglo-saxões. Na Inglaterra, que deu origem à Inglaterra. Na Inglaterra, muitos cristãos migraram para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, muitos migraram para o Brasil. Nós estamos aqui por causa do fervor missionário do apóstolo Paulo. Nós devemos muito a ele. Foi um homem extraordinário. E ele começou, o amor, o zelo que ele tinha pelo judaísmo, ele começou a sentir isso pelo Senhor Jesus. Ele começou a amar Jesus. E ele começou, por causa de Jesus, a enfrentar muitas dificuldades. E ele, nessas suas andanças pelo mundo e começando a edificar igrejas, ele começa a ser apresentado como um 13º apóstolo. Ele não era um apóstolo do colegiado dos 12, ele não fazia parte daquele colegiado, ele era um apóstolo à parte. Mas, pelo fato dele ter sido perseguidor da igreja, e pelo fato dele não fazer parte do colegiado dos 12, não ter andado com Jesus, embora ele tenha visto Jesus ressurreto e recebido de Jesus o seu chamado, eles começaram a desconfiar das intenções do apóstolo Paulo. Paulo teve muitas dificuldades. Ele teve mais dificuldades com os cristãos de muitas igrejas do que com aqueles que não eram cristãos. E ele, então, nas suas andanças, começou a edificar igrejas. Ele funda a igreja de Éfeso, ele funda a igreja em Tessalônica, ele funda a igreja em Colossos. Depois ele vai escrever cartas para essas igrejas. Ele funda igrejas na Galácia. E ele vai começar a escrever cartas para essas igrejas. Mas havia uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Foi a igreja de Corinto. Ele escreve 2 cartas para essa igreja, e essas cartas estão na nossa Bíblia, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. E o que é que estava acontecendo na igreja em Corinto? Muitos falsos mestres estavam se apoderando, estavam se achegando à igreja. Muitos falsos mestres. E esses falsos mestres, eles vinham com segundas intenções na igreja. E já conhecendo o apóstolo Paulo e a sua história, eles começaram a fazer a cabeça de alguns membros da igreja de Corinto, dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que na verdade ele era um interesseiro. Ele era alguém que queria de alguma maneira tirar vantagem da igreja. E muitos na igreja em Corinto, muitos na igreja em Corinto, começaram a acreditar nesses homens,
Começaram a acreditar que realmente Paulo não era aquilo que eles diziam, ou que pelo menos ele dizia ser. Há um texto aqui, 2 Coríntios 10:10. Olha o que os coríntios falavam sobre Paulo. As suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Muitos na igreja de Corinto começaram a desconfiar das intenções de Paulo. E a igreja em Corinto foi uma igreja edificada por Paulo. E aí Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios para quê? Para defender o seu apostolado. É uma carta pessoal do apóstolo. E ele começa a se defender, porque esses que estavam na igreja, eles diziam que eram judeus e que eles eram os filhos da promessa. Pelo fato de serem judaizantes, eles queriam provar para os coríntios que eles tinham mais direitos do que Paulo, que eles eram verdadeiros servos à disposição da igreja, que eles eram os verdadeiros mestres, e eles começaram a se gloriar diante da igreja de Corinto, e muitos em Corinto começaram a acreditar nesses homens e se voltarem contra Paulo. E aí Paulo faz uma apologia, uma defesa. Veja só o que Paulo vai dizer aqui, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 22. Veja só, são hebreus? Paulo está falando dos falsos mestres. Eles são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abale, não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Tudo isso Paulo sofreu por causa do Evangelho de Cristo. Ele amava Jesus Cristo, ele amava o Evangelho, e quanto mais ele se aplicava, quanto mais ele se dedicava, quanto mais ele se entregava a Cristo, mais ele sofria. Daqui a pouco você vai entender o porquê de eu contar essa história para você. Veja só, mais 2 textos aqui que eu quero te mostrar, pelo menos que eu me lembre aqui, isso, mais 2 textos, veja esse. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele estava em Jerusalém e os irmãos de Jerusalém disseram assim: não vá para Jerusalém, Paulo. Quando você chegar lá, você vai ser preso, você vai ser julgado injustamente, não vá para Jerusalém. Aí ele disse: eu estou pronto não só a ser preso, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que amor! Que dedicação! Veja só esse texto aqui que ele escreve aos Gálatas. Veja só: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Paulo está dizendo o seguinte: eu não vivo, não existe mais um Paulo, quem existe é Cristo. Eu fui totalmente dominado por Cristo, absorvido por Cristo. Ele reina em mim, Ele é o meu Senhor, Ele manda em mim. Paulo não vivia para si mesmo, Paulo vivia para Cristo, 24 horas por dia, todos os dias. Era uma pessoa que se entregou totalmente ao Senhor Jesus. Paulo não tinha reservas para Jesus. Paulo não tinha nenhuma reserva para Cristo, irmãos. Mas ele estava ali, em Corinto, passando por uma grande dificuldade com aquela igreja. E o que aconteceu com Paulo? Ao longo de seu ministério, Paulo foi desenvolvendo algumas dificuldades, que ele vai chamar de espinho na carne. Ninguém sabe o que é o espinho na carne de Paulo. Há muitas conjecturas, mas ninguém sabe o que é. Cada estudioso faz uma suposição. O que seria o espinho na carne de Paulo? Eu, pastor Alex, concordo com alguns que dizem que Paulo tinha um sério problema de visão. E como Paulo gostava muito de escrever, e ele era uma pessoa que escrevia muito, era um poliglota, uma pessoa muito estudiosa, obviamente que ter um problema de visão, numa época em que não havia uma oftalmologia tão avançada como hoje, isso é mais do que explicado. Obviamente que ter um problema de visão, para quem gostava de ler e para quem gostava de escrever, isso dificulta muito. Irmãos, eu tenho um problema de visão que dificulta muito as minhas viagens, principalmente à noite. Preciso viajar às vezes à noite, eu vou em ascensão, eu vou à noite, e a minha visão é dificultada. Então eu imagino o que seria, se fosse esse o espinho na carne de Paulo, como isso dificultava o trabalho do apóstolo. Mas pastor, por que o senhor acha que Paulo tinha um problema de visão? Por causa de um texto que ele escreve para os Gálatas. Veja só, ele escreve esse texto para os Gálatas: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e musdaríeis. Então, alguns entendem que Paulo poderia ter um problema de visão adquirido quando ele viu Cristo no caminho de Damasco. Porque quando ele recebeu Ananias na casa dele, e Ananias colocou as mãos sobre ele, a palavra de Deus diz que caíram como que umas escamas dos seus olhos. Então, provavelmente, o espinho na carne de Paulo poderia ser um problema sério de visão. E o que é que Paulo faz? Chegamos, então, ao capítulo 12, versículos 8 e 9. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, esses homens que estão aí, que estão se gloriando, eles têm aí os motivos deles para se gloriar, eu também tenho o meu. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se no espírito não sei, Deus o sabe, foi elevado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. De um tal assim eu me gloriarei. E aí ele vai no versículo 8 e 9. Pelo que me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse pela excelência das visões. Aí, versículo 8 e 9, ele diz assim: pelo que 3 vezes orei ao Senhor para que me tirasse, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Paulo orou pedindo a Deus algo que o beneficiasse e que tornasse a sua missão ainda melhor. Ele queria que Deus tirasse dele, se o espinho na carne dele é um problema de visão, ele queria que Deus tirasse dele esse espinho na carne, para que ele pudesse, então, executar o seu trabalho da melhor maneira possível. Mas o que foi que Deus respondeu para ele? Não. Deus disse não. Deus disse não para quem, gente? Para Paulo. Eu dei um panorama da vida dele para vocês aqui. Esse homem viveu para Jesus Cristo 150%. Esse homem foi Cristo o tempo todo.
quando ele ora ao Senhor, pedindo algo que era necessário para ele, o Senhor diz: não. Ah, irmãos, eu gostaria tanto de que um desses pregadores da prosperidade, que vivem por aí enganando as pessoas, me explicasse esse texto. Eu queria tanto que esses que ficam dizendo aí, não é? Você é filho do rei, você tem direito ao melhor dessa terra. Você pode exigir, você pode determinar qual é a bênção que você quer, determine, porque Deus nunca dirá não para você. Eu queria realmente colocar um texto desse diante de um desses pregadores e queria que ele me explicasse à luz do entendimento dele. Porque nós estamos diante de um homem extraordinário. O maior homem que já pôs os pés nesse planeta. Um homem que deu a vida por Cristo, vocês viram aqui o filme. Um homem que viveu preso, um homem que era açoitado, um homem que foi apedrejado por causa de Jesus, um homem que enfrentou o perigo de morte toda hora, um homem que sofreu naufrágio, um homem que sofreu barbaramente por causa de Jesus. E quando ele ora e pede a Deus: tira de mim esse espinho na carne, Senhor, Deus diz: não. Como é que você encara isso? Se Deus foi capaz de dizer não para Paulo, o que é que me dá a petulância de achar que para mim ele sempre vai dizer sim? Eu pergunto para vocês. Então escute uma coisa, biblicamente falando, Deus, ele responde não. Ele respondeu não, sabe para quem? Para Moisés. O que a Bíblia fala acerca de Moisés? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a face da terra. Quem foi Moisés, irmãos? Moisés foi um homem que atravessou um deserto com um povo, suportou aquele povo por amor a Deus, um homem que sofreu, e ele fez um pedido para Deus. Sabe qual foi o pedido que ele fez? Senhor, me deixa entrar na terra, eu quero entrar na terra prometida. Deus pegou Moisés, levou ao cume de um monte, mandou Moisés ver toda a terra, e ele disse assim: você vai ver, mas você não vai entrar nela. Sabe para quem Deus disse não? Para o rei Davi. Davi era o que mesmo, irmãos? Um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um erro, engravidou uma mulher casada, o bebê nasceu, ficou doente, e a Bíblia diz que Davi jejuou e orou para que o Senhor curasse a criança, mas o que foi que aconteceu? A criança morreu. Deus disse não. Essa eu vou caprichar. Sabe para quem Deus disse não? Para o nosso Salvador. Um dia nosso Salvador estava no Getsêmani, antevendo todo o sofrimento que ele teria. A Bíblia diz que o sofrimento dele foi tão intenso que ele suou gotas de sangue. Esse fenômeno é conhecido como hematidrose, suor de sangue. Os vasos sanguíneos superficiais da pele estouram e saem pelos poros. E a pessoa começa a suar sangue quando ela está numa profunda angústia. Dá para imaginar a angústia de Jesus? E aí Jesus olha, naquele momento como homem, plenamente homem, ele ora e diz: Senhor, se quiseres, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você acha que Deus ouviu ou não a oração de Jesus? Claro que não. E Deus disse não para Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo. A minha graça te basta. Ou seja, não. Não vou tirar seu espinho na carne. A minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Eu aprendi aqui, nessa resposta que o Senhor deu a Paulo, nesse pedido de Paulo, quando ele pede para o Senhor tirar o espinho na carne dele, eu aprendi aqui 3 lições que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar é essa. Em primeiro lugar, Deus responde não porque Ele é Deus. Deus responde não porque Ele é Deus. Ele é soberano. Eu não mando nele. Ele não se obriga a fazer o que eu quero. Você pode servi-lo com todo o seu coração e ele vai dizer para você, não. Porque ele é Deus. Esse é o grande problema de muitos hoje. Não entenderem a soberania de Deus. Eles colocam Deus dentro de uma caixinha de sapato e dizem assim, fique aí, só saia quando eu mandar. Só saia quando me der isso. Eu quero isso do Senhor. Um dia eu vi, não queria ter visto, mas eu vi uma pessoa pregando na igreja. Então eu me revoltei com o Senhor. E eu disse, sou seu filho ou não? Então prova que eu sou seu filho e me dá o que eu quero. Sabe o que é isso? Petulância, soberba. Você acha que Deus se deixa levar por ameaças, por chantagem emocional? Deus é soberano, Deus é Deus. E se Ele quiser dizer sim, Ele diz sim. E se Ele quiser dizer não, Ele diz não. E se Ele quiser ficar calado, Ele fica calado. E quem é que pode chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, que é isso? Não é assim, Deus. Não é assim que um Deus faz. Que negócio é esse do Senhor negar um pedido meu? Logo eu conheci um irmão assim. Minha esposa sabe quem é. Eu conheci um irmão assim. Que um dia aconteceu. Era uma pessoa extremamente dedicada na igreja. Extremamente aplicada. Um dia aconteceu um problema com ele. Ele olhou para o céu e disse assim, Senhor, comigo? Comigo? E saiu da igreja. E ficou anos fora da presença de Deus. Passou por muitas dificuldades. Simplesmente porque ele achou que pelo fato de ser ele, Deus tinha que dizer sim. Então por que Deus diz não para a gente? Porque Ele é Deus, porque Ele quer. E eu tenho que respeitar isso. Aprendi uma segunda lição aqui. Qual é? Em segundo lugar, Deus responde não, sabe por quê? Porque Ele não olha quem está diante dele para apresentar a sua resposta. Quem é que estava diante de Deus pedindo 3 vezes para ele tirar o espinho? Paulo. O homem que sofreu por Cristo. O homem que foi ameaçado de morte por Cristo. O homem que sofreu açoites. O homem que foi preso injustamente, colocado os pés no tronco. O homem que sofreu naufrágio. O homem que foi apedrejado. O homem que vivia o tempo inteiro respirando ameaças de morte. Deus olhou para ele e disse, não. Deus não olha quem está diante dele quando ele vai dar a sua resposta. Você pode ser a pessoa mais aplicada na igreja, a pessoa mais envolvida com a igreja. Você pode viver 100% da sua vida para a igreja. Você pode ser a pessoa que mais trabalha na igreja. Você pode ser líder de muitos ministérios na igreja. Você pode ser uma pessoa que se dedica inteiramente ao Senhor. Você não olha para você. Você não pensa em você. Você sempre coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E quando você precisar do Senhor, Ele vai olhar para você e vai dizer assim, não. Entende, irmão? Querido, é difícil, não é? Não é fácil, não. Desconstruir essas ideias erradas que a gente tem, não é? Não é fácil, não, querido. Ele diz não. Você está com um problema na sua vida? Não, pastor, hoje ele tirou o domingo para me desanimar.
Talvez você esteja com um grande problema na sua vida e você está orando e o Senhor está olhando para você. Ô, lindinho, eu amo você. Eu sei que você tem sido tudo isso, mas a minha resposta é não. Não vou tirar o seu problema. Eu vou deixar o seu problema crescer. E só porque você me pediu, eu vou aumentar ele um pouquinho. Sabia que Deus faz isso? Sabe por quê, irmãos? Escute uma coisa. Ou Deus tem você ou Ele não tem. Ou você pertence ao Senhor ou não. Se você quer o Senhor, se você quer Deus no seu coração, na sua casa, na sua família, se você quer, você tem que pegar o pacote todo. Você não pode olhar e falar assim, não, isso e isso de Deus eu quero. Isso aqui, não. Ele vem total para você. E na maioria das vezes, Ele não só não vai tirar o seu problema, como Ele vai permitir que ele se avolume. Porque o objetivo dele não é te destruir. O objetivo dele não é tornar você pior do que você é. O objetivo dele é fazer você melhor do que você é. E para isso, ele tem que dizer não para a gente. Entende? Quando você diz não para o seu filho, hoje a minha menina mais nova, a Manuela, minha esposa estava lá na área de lavandeirinha, não sei o que você estava fazendo lá, meu bem, lavando roupa. Eu podia ter ficado calado, né? Ela estava na lavanderia, colocando algumas roupas para lavar, e a minha filhinha mais nova, a Manuela, chegou assim, toda entusiasmada, mamãe, posso comer uma pipoca doce? A minha esposa falou assim, não. Não, mãe, é essa aqui. Não. Ontem você se encheu de doces lá no encontro, lá em Divinópolis. Ela saiu enfunada, resmungando assim, não pode nada também, não pode nada. Sim. Agora eu pergunto para você, minha esposa disse não para ela, por quê? Porque a mãe ama, a minha esposa ama minha filha. Mas ela disse não. Aí ela também esqueceu o assunto, nem falou mais. Mas na hora ela ficou, não pode fazer nada também, não pode fazer nada. Sabe? Então, querido, eu quero dizer para você nesses minutos finais, que nós devemos encarar a vida cristã de uma forma bem realista. E eu quero que você continue caminhando com Cristo. E eu quero que você continue servindo o Senhor, mas sabendo que Ele muitas vezes vai dizer não para você. Porque Ele faz isso. E não importa quem seja. Eu sou pastor, Senhor, mas eu sou pastor da igreja, eu cuido de 213 pessoas, Senhor. Eu mereço aí uma olhadinha diferente para a sua parte. Não. Não vou te ouvir. Não vou fazer. Entende, irmão? E eu tenho que encarar isso. E é aí que eu mostro se eu realmente quero Cristo ou não. E tem uma última lição, e eu encerro a minha palavra nessa noite. Em terceiro e último lugar, Deus responde não, porque isso faz parte da sua pedagogia. Faz parte do ensinamento dele. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Versículo 9, olha só. Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne dele. Aí Deus disse, a minha graça te basta, não é? Veja só o versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um irmão está doente, um irmão está passando por um período incrível de tribulação.
A igreja está orando por aquele irmão, mas Deus não cura aquele irmão. Um monte de interrogações surge na cabeça da igreja. Mas quando nós olhamos para aquele irmão, nós começamos a ver a perseverança dele, nós começamos a ver a fé dele, nós começamos a observar que mesmo passando por esse momento de tribulação, ele não desiste do Senhor, ele está na igreja, ele está servindo, e eu muitas vezes com a minha saúde, com a minha vida toda equilibrada financeiramente, muitas vezes eu estou reclamando do Senhor por isso e por aquilo, e aquele irmão passando por essa tribulação, nunca abriu a boca para reclamar, sempre agradece a Deus. Sabe o que é isso? Aperfeiçoamento. Eu começo a olhar e dizer assim: meu Deus, preciso ser melhor, preciso ser mais, preciso amadurecer, eu tenho muito que aprender com esse irmão. Deus está sendo glorificado através da fraqueza de um irmão que está recebendo o não dele. Entende? É por isso que Deus deixa muitas pessoas passarem por sofrimento. A pessoa não sabe, mas aquela perseverança, aquele amor está abençoando a igreja. Meus irmãos, vamos falar aqui abertamente. Eu sinto muito falta do irmão Olavo. Eu sinto muita falta dele. Mas quem aqui não teve a sua fé fortalecida, a sua visão de Deus aperfeiçoada, por ver a vida do nosso irmão? Amo a irmã Dacimar, que tem passado por um período dificílimo, mas quem aqui não tem sido abençoado pela perseverança dessa irmã? Deus poderia fazer assim, e toda a enfermidade da nossa irmã desaparecer, mas ele disse: não, não é assim que eu trabalho, eu sou um pedagogo, eu vou ensinar vocês muitas coisas através dos nãos que eu digo. Por isso que os nãos de Deus, escute, são bênçãos na nossa vida. Como eu preciso que Deus me diga não. Como eu preciso disso. Então, Deus responde não por quê? Porque isso faz parte da sua pedagogia. Talvez você está sendo trabalhado pelo Senhor, porque Ele está dizendo não para você. Tem uma frase, e eu termino. A frase diz o seguinte: se Deus dissesse sim a todas as nossas orações, nós o serviríamos por puro interesse e não por um sincero amor. Um não nos torna dependentes, mas um sim constante nos faz donos. Tem gente que se acha dona de Deus. Abençoou uma vez, tem que abençoar de novo, e de novo, e de novo. Aí quando Deus diz não, não quero mais saber disso, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Deus. Deus me decepcionou, estou decepcionado com Deus. Por quê? Porque estava se achando um dono. Ah, meu querido, eu quero tanto que você entenda isso. Eu quero tanto que nós caminhemos diante do Senhor de maneira clara, de maneira sincera. Não se iluda, não se deixe levar por propostas alviçareiras, não se deixe levar por uma propaganda mentirosa, de que nesse mundo você vai ter tudo que você quiser, porque você não vai. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar com as pessoas, você vai passar por turbulências, você vai passar por dificuldades, você vai orar e Deus vai dizer não, continue. Você vai orar, vai pedir a Deus uma bênção que você acha que é da vontade de Deus, e Deus vai falar não. Eu te pergunto, você vai desistir dele por causa disso? Veja só o que Paulo faz aqui, veja só o que Paulo faz. Quando ele ouve o não de Deus, você acha que Paulo reclamou? Senhor, mas deixa eu acho que o Senhor se esqueceu para quem o Senhor está dizendo não. Senhor, eu sou Paulo. Senhor, eu sou Paulo. Sou eu, Senhor, o teu servo. O Senhor está dizendo não para mim. Você acha que Paulo fez isso? Veja só o versículo seguinte, a parte seguinte ao versículo 9.
Ele ouviu o não de Deus. Deus disse: não, a minha graça basta para você. Ele disse assim: de boa sorte, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha Paulo dizendo o seguinte: entendi, Senhor. Eu entendi agora porque que o Senhor me disse não. A sua graça me basta porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? É através dessa minha dificuldade que o seu nome tem sido glorificado. Então eu me gloriarei nisso daqui para frente. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo aprendeu. Deus usou o não como um elemento pedagógico e Paulo aprendeu. Deus está dizendo não para você? Que tal se você chegar hoje em casa e na hora que você for fazer a sua oração, você falar assim: Senhor, eu te pedi, eu orei, mas o Senhor disse não, obrigado. Te agradeço pelo não. Às vezes nós temos medo, né? A gente quer tanto uma coisa, mas tanto uma coisa, que nós temos medo de levar para diante de Deus em oração e dizer: ô filhinho, não. Aí eu tento mexer os pauzinhos, eu tento resolver do meu jeito. Você pode até resolver, mas que você perdeu uma grande oportunidade de ser trabalhado pelo Senhor, de ser melhorado por Ele, de ter uma experiência com Ele, você perdeu. Vamos orar nesse momento? Ó Pai Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos pelos seus nãos. Te agradecemos porque o Senhor não faz aquilo que nós queremos. O Senhor não faz. O Senhor é Deus. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor nos conhece. E eu quero dizer uma coisa para o Senhor, Pai Santo. Como nós precisamos dos seus nãos. Como nós precisamos dos seus nãos. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos muitas coisas. Colocamos diante do Senhor. E às vezes até achamos que o Senhor quer aquilo também. Mas nem sempre é assim. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que nos perdoe pelas vezes em que ficamos entristecidos ou decepcionados, porque as coisas não acontecem do jeito que queremos. O Senhor sempre tem um propósito em tudo. Eu só lhe peço que, se a sua resposta for não, o Senhor me ajude a entender o porquê. Porque aceitar eu aceito, Senhor. Ó Deus, permita que nós aceitemos mesmo o seu não. Permita que nós entendamos o porquê do seu não, mas te pedimos, ó Deus, continue, ó Deus, dizendo não para nós. Sempre que essa for a sua vontade, nós aceitamos os seus nãos, porque sabemos que eles são bálsamos, eles são bênçãos na nossa vida. Muito obrigado, Paizinho. Eu te agradeço pelos nãos. Te agradeço porque muita coisa não deu certo na nossa vida. Te agradeço porque tivemos portas fechadas. Te agradeço porque aquele trabalho que quase ia acontecer, na última hora o Senhor disse não. Te agradeço porque aquilo que eu estava quase batendo o martelo para dar certo, na última hora o Senhor disse não. Não entendemos, não compreendemos, mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito. E que a tua vontade se cumpra. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe os irmãos, amém?